Feliz sábado, sejam todos bem-vindos a mais um culto online. Que bom nós estarmos juntos neste santo sábado que o Senhor nos deu para iniciarmos este culto de louvor e adoração com a escola sabatina e o culto divino, transmitido ao vivo aqui de Ji-Paraná, Rondônia, na nossa central de transmissão. Graças a Deus que nos proporcionou este local para que pudéssemos chegar até você, levando uma mensagem de fé e esperança. Vamos começar logo o nosso culto evangelizando. Vamos fazer o seguinte: você vai dar o seu like. Quanto mais likes nós temos, o YouTube entende que o nosso conteúdo é muito importante e ele espalha para mais pessoas. Então, o seu like é muito importante para nós. Então, todos os que entrarem, deem o seu like. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho e clique em todas, para que você receba todas as nossas notificações de nossas transmissões. Neste momento, nós vamos pegar o livro sagrado, a Bíblia, e nós vamos ler um texto da palavra de Deus, que está aqui no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, a palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém. Meditando neste pensamento sagrado, neste momento, nós vamos aqui nos ajoelharmos. E você, se puder também se ajoelhar conosco para orar, e se não, fique em posição de reverência com os pensamentos no trono da graça. Vamos orar. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, pela tua bondade e pela oportunidade que o Senhor nos concede neste santo sábado, nós estarmos juntos em tua casa de oração para honrarmos e bendizermos o teu santo nome. Que o teu Santo Espírito esteja conosco. Abençoe este culto. Abençoe os nossos internautas, para que possam receber o poder do Espírito Santo que tanto precisamos. Que o Senhor possa chegar e penetrar nos lugares mais distantes deste planeta, através desta veiculação. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Não se arrependeu do sacrifício ali na cruz, carregou sem merecer pecados meus, mãos que um dia se ergueram para abençoar, mãos que aos cegos vista deu e aos coxos fez andar, mãos que partiram pão, alimentam
Hino bonito demais que você acabou de ouvir com o grupo Identidade Musical de Brasília, cantando Mãos Marcadas. Essa música tem uma letra muito profunda e realmente, graças ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós temos acesso à maior herança, que é a nossa salvação. Chegamos a um momento todo especial do nosso culto, pois neste momento nós vamos juntos para o coração da escola sabatina, que é a nossa lição da escola bíblica, que nós chamamos lição da escola sabatina. E nós estamos estudando uma série de lições muito importantes, muito profundas. E durante esta semana, nós estudamos a lição número 4 deste novo trimestre, com o tema Quando o Sol se Põe. O nosso texto para memorizar está no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11. A palavra diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Esta é a importante promessa. Aqui diz que se a gente morre com Cristo, ressurgiremos com Cristo. O comentário inspirado diz assim: nosso corpo mortal pode ir para a sepultura. No entanto, a bendita esperança sobrevive até a ressurreição, quando a voz de Jesus invoca o pó que dorme. Nessa ocasião desfrutaremos da plenitude da bendita e gloriosa esperança. Amém. Então nós podemos ir para a sepultura, podemos descansar no pó, mas ao som da última trombeta ressurgiremos, não com esse corpo doente, mas com um corpo renovado para toda a eternidade. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre o anseio pela imortalidade. Na pergunta A, nós encontramos duas perguntas. A primeira pergunta: por que a morte existe no mundo? Você já parou para pensar sobre isso? Por que que a morte existe no mundo? Por que que a morte existe no planeta Terra? A Bíblia diz por quê. Romanos, capítulo 5, verso 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A causa da morte é o pecado. Nossos pais, Adão e Eva, pecaram, comendo do fruto proibido, e ao pecarem, nós já nascemos com a genética pecaminosa, uma genética pecadora. A segunda parte da nossa pergunta: que esperança o Senhor colocou em nosso coração? Qual é a esperança? Romanos capítulo 6, verso 23. Lá diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. É interessante que o texto não diz só vida eterna, mas vida eterna por Jesus Cristo. Ou seja, sem Jesus Cristo, nós não temos vida eterna. Aqui no comentário diz assim: visando atingir uma existência infinita, a humanidade devia continuar a participar da árvore da vida. Privada dela, a vitalidade diminuiria gradualmente até a extinção da própria vida. Por que que Adão viveu 930 anos? Porque comeu da árvore da vida. Seu descendente Matusalém viveu 969 anos, porque herdou a genética do seu progenitor. Mas, queridos, todos morreram. Viveram muito, mas morreram. Estão na sepultura aguardando a voz
de Deus. Segundo tópico, a alma. Muito se fala na alma. Na pergunta A, nós encontramos o seguinte questionamento. Visto que a alma é a soma do pó da terra mais o sopro que Deus concedeu na criação, o que devemos entender sobre o momento da morte? É importante, queridos, nós observarmos que na Bíblia, em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que Deus soprou nas narinas de Adão um fôlego de vida e se tornou alma vivente, ou seja, fôlego de vida. Outras traduções dizem espírito de vida. Deus soprou o espírito da vida. E o homem se torna alma vivente, ou seja, alguém que se movimenta, que raciocina, que age. Então isso é alma vivente. Então, a Bíblia diz, o que é que nós devemos entender sobre o momento da morte? A Bíblia diz assim, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, biblicamente, espírito é fôlego de vida. Enquanto respiramos, temos o espírito da vida. Ao morrermos, esse espírito sai e ele volta para o doador, que é Deus. Então, essa é a definição de espírito à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus. Tiago 4,14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Anos atrás eu era criança, hoje já sou adulto. Então nós vemos que a nossa vida passa muito rápido. O comentário aqui diz assim, não diga presunçosamente, hoje ou amanhã entraremos em tal cidade e ficaremos lá por um ano comprando e vendendo e obteremos lucro. Deus pode ter planos diferentes para você. A vida não passa de um vapor. Então, gente, às vezes a gente faz planos, mas nem sempre os planos se concretizam. Eu conheci uma pessoa que construiu um império. A vida dele era trabalho, 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 trabalho. E quando já estava perto de se aposentar, foi acometido por uma enfermidade terminal, câncer no cérebro. E essa pessoa não desfrutou a família, a vida era só trabalho, tinha dinheiro, mas não usufruía do dinheiro e acabou morrendo. Então, nós temos que crer nas promessas de Deus. A pergunta B, qual é a diferença entre pessoas e animais quando o assunto é a morte? Qual a diferença entre o homem e o animal em relação à morte? Eclesiastes 2, 15 e 16. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei eu mais sabedoria? Então disse eu no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que o tolo. Então, queridos, o que acontece com um, acontece com o outro. Eclesiastes capítulo 3, 19 e 20 fala, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. É interessante que a Bíblia diz que quando nós morremos, vamos para o pó. Então, ou seja, tanto o ser humano como os animais vai ser enterrado no mesmo lugar. Vamos para o pó. Tanto o homem como os animais respiramos do mesmo oxigênio. A diferença é que o ser humano é um ser racional
pensa, tem decisões próprias. Já os animais não, eles são chamados de irracionais. O animal, ele obedece a comandos. Então o cachorro sabe quando você está brigando com ele, quando você fala com carinho. Não é que ele não está entendendo as suas palavras exatamente, mas ele entende os comandos, porque são animais irracionais. Terceiro tópico, fala sobre o estado dos mortos. Os mortos têm consciência de algo? Por que precisamos entender perfeitamente este ponto? No livro de Salmos, capítulo 115, verso 17, diz assim: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Eclesiastes 9:5 fala: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então a Bíblia diz que a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Vamos dar aqui um pequeno exemplo. Hoje no mundo existe uma teoria. A teoria que você não morre, apenas a carcaça morre, mas as pessoas não sabem nem definir direito. Eles misturam espírito com alma, que acham que é a mesma coisa. Mas na Bíblia, espírito é fôlego de vida. Alma, o espírito e alma estão interligados, porque nós temos um corpo, nós somos seres racionais. O que acontece? Qual é o conceito geral que existe hoje? Vamos dizer que o braço deste sofá é uma pessoa que é um corpo que morreu. O que a maioria das pessoas pensam? Que a alma lá é um negócio invisível que sai e vai morar em outro lugar. Mas como é que pode isso? O corpo está aqui, mas aí sai esse negócio invisível e continua lá no céu. Aí quando Jesus voltar, essa alma invisível desce e entra no corpo, e o corpo ressuscita para voltar para lá de novo? Onde está isso na Bíblia? Não tem na Bíblia isso. Então, queridos, temos que ter cuidado com essas teorias pagãs. A Bíblia diz que quando morremos, vamos para o pó. E nós vamos entender mais na frente quando é que nós ressurgiremos. Então, biblicamente, não existe vida fora do corpo. A pessoa morreu, mas a alma está lá na glória cantando com os anjos. Não está. Está lá no pó da terra. Morreu o espírito, morreu a alma. Estão os dois lá, mortos. Mas um dia vão ressurgir. Mas na Bíblia não apresenta separação. Certo? A alma está ligada ao corpo. Então nós precisamos entender esse aspecto. É um aspecto muito importante nós compreendermos para não sermos enganados, para não sermos iludidos. Existe aqui um comentário importante: a doutrina da consciência após a morte, do espírito dos mortos que se comunica com os vivos, não tem base bíblica. E mesmo assim, muitos afirmam que essas teorias são verdadeiras. Essa falsa doutrina abriu caminho para os espíritos de demônios enganarem as pessoas ao se apresentarem como gente falecida. Agentes satânicos personificam os mortos e desse modo aprisionam almas. Satanás tem uma religião, uma sinagoga de adoradores dedicados. Ah, mas eu vi a minha avó depois que ela morreu. Você não viu sua avó. Você viu alguém personificando a sua avó. E esse alguém é o anjo que caiu do céu, que se chama o diabo. Se lembram da história de Saul? Quando foi lá consultar a feiticeira? E aí apareceu supostamente Samuel, mas não era Samuel. Era o diabo personificando Samuel. Pergunta B: se os mortos não sabem de nada,
É correto orar aos santos do passado para que sirvam como mediadores entre nós e Deus? Missa do 7º dia. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia, para que a alma saia do purgatório, para que ele possa... Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, não existe isso. Quem inventou esse negócio de oração pelos mortos lá foram lá os gregos, as filosofias gregas pagãs. Mas na Bíblia nós não temos base. 4º tópico: esperança na sepultura. Compare o nível de esperança entre 2 tipos diferentes de pessoas que descem à sepultura. Provérbios 11:7. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. Provérbios 14:32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. O ímpio morre revoltado, mas o justo morre crendo, tendo a esperança de que Jesus vai voltar. Pergunta B. Explique a diferença entre a ressurreição dos justos e a dos ímpios. João 5, 21 a 29. Não vamos ler todos. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dará vida a quem quer dá-la. Verso 28. Não fiquem admirados com isto, pois é chegado a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, na segunda vinda de Cristo, aqueles que traspassaram Jesus são ressuscitados, os justos e os ímpios após o milênio. Pergunta C. Como a Bíblia se refere a esse período em que os justos estão mortos? Marcos capítulo 5, verso 39. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus comparou a morte como um sono. Quando a gente está naquele sono profundo, você não ouve barulho nem de avião no meio do céu. Assim é a morte. Quem morreu não sabe que está morto. Quando ressurgir, ele só vai lembrar que estava na cama doente e apagou. E quando Jesus volta, e acordou. É isso que ele sabe. Último tópico: o modo como ressuscitaremos. Assim como Adão, que esperança precisamos nutrir? Que nós seremos ressuscitados. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 22, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Queridos, que maravilhosa esperança. A esperança da ressurreição. Mesmo que tenhamos perdido alguns entes queridos, mas nós ressurgiremos para habitar no céu com poder e grande glória. Última pergunta: descreva como ocorrerá a ressurreição do fiel povo de Deus. Então, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 15, a partir do verso 51. E eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista na imortalidade. Amados, essa é a nossa maravilhosa esperança. Então, o tema da nossa lição da escola bíblica hoje foi: quando o sol se põe. Que o Senhor possa nos ajudar para nós crermos na maravilhosa esperança. Amém. Queridos amigos, internautas, irmãos e irmãs, não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar, de ativar o sininho com todas as nossas notificações, para que você possa receber as nossas notificações. Chegamos a um momento todo especial, que é o momento da gratidão, onde nós podemos agradecer a Deus, devolver aquilo que é dele através dos nossos dízimos e ofertas alçadas. O custo para a gente transmitir um programa como esse é muito alto. São muitas pessoas envolvidas, muitos equipamentos, e ainda nós temos ainda muitas coisas ainda para equipar, e a sua ajuda é muito importante. Vai aparecer o nosso Pix na sua tela, e enquanto vamos ouvir um hino. Qual é o hino, produção? Dons de Deus. Então vamos ouvir o grupo Identidade Musical cantando o hino Dons de Deus, e em seguida nós voltaremos com vocês. Vamos doar o nosso melhor ao Senhor. Das mãos de Deus recebi incontáveis dons. Preciso transmitir a todos que encontrar, através do louvor e maravilhosos dons. E só assim o amor do Pai multiplicar. Apesar de meu corpo se inclinar para o mal, não posso desistir de fazer o que designaste pra minha vida. Estou sempre tentando fazer o que é certo, devolver muito mais do que ganhei. Então, Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Das mãos de Deus recebi incontáveis dons. Preciso transmitir a todos que encontrar, através do louvor e maravilhosos dons. E só assim o amor do Pai multiplicar.
Apesar de meu corpo se inclinar para o mal, não posso desistir o que designaste pra minha vida. Estou sempre tentando fazer o que é certo, devolver mais do que ganhei. Então, Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Então, Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Música linda demais. Agradecemos a todos vocês que cooperaram com o nosso sistema de comunicação através da sua oferta, sua contribuição. Que Deus possa ser louvado. Nós chegamos a um momento todo especial, que é o momento da gratidão, onde nós agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem concedido. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 14, diz que o evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Queridos, o evangelho é algo maravilhoso. Deus tem diversas maneiras. E uma das maneiras de pregar o evangelho é através das publicações, livros, folhetos, revistas, vídeos da internet também. E nós tivemos recentemente um curso de colportagem. O que é isso? Os colportores são pessoas que dedicam suas vidas à evangelização. Então eles vendem livros sobre saúde, livros sobre religião, sobre as profecias da Bíblia. E nós estivemos em Porto Velho realizando o curso de colportagem. A nossa produção vai colocar a imagem, a foto para você ver. Então esse foi o curso de colportagem realizado no dia 6 a 9 deste mês. Foi uma bênção. E foi na época da Páscoa. E à tarde, após o culto da manhã, saímos todos para as ruas para fazer um trabalho de evangelização, distribuição de folhetos da Semana Santa. Foi uma bênção, pode voltar para cá, foi uma bênção de Deus. E foi muito importante, foi importantíssimo esse projeto, esse trabalho que foi feito ali na cidade de Porto Velho, aqui no estado de Rondônia. Não só ali, mas outras cidades, toda a nossa igreja no Brasil se envolveu nesta importante campanha de evangelização. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos ser verdadeiros evangelistas para levar ao mundo a mensagem de Deus. Amém. Neste momento nós vamos ouvir mais um hino de louvor ao nosso Deus e em seguida nós vamos voltar com a mensagem, a pregação da palavra de Deus. Não saia daí que a gente já volta. Alto preço ali pagou, numa cruz se entregou. Foi seu sangue que verteu por mim. Nunca alguém me amou
assim o mais puro e meigo olhar contemplou meu coração, me amou de tal maneira que não pude resistir. Jesus, meu mestre, quantas vezes eu falhei e te neguei, não pensei na cruz e em tuas feridas, não pensei na dor dos cravos, em tuas mãos quero me entregar totalmente a ti. Perdoa-me, Senhor, por ser tão fraco e tão pecador, e ajuda-me a te servir como um servo fiel. Jesus, meu mestre, quantas vezes eu falhei e te neguei, não pensei na cruz e em tuas feridas, não pensei na dor dos cravos, em tuas mãos quero me entregar totalmente a ti, pois tu és digno. Quero me entregar totalmente a ti, totalmente a ti. Queridos, chegamos neste momento ao momento todo especial, onde nós vamos juntos compartilhar a palavra de Deus. E nesta manhã, nós iremos falar sobre o tema que está aparecendo na sua tela, esse importante tema: casamento edificado na rocha. Esse é um assunto muito importante. O casamento é o plano divino e precisa estar alicerçado na rocha. A família não é o futuro da sociedade, mas é o presente da sociedade, da igreja, do lar, da escola, da universidade. É a família. Queridos, o casamento, podemos compará-lo a uma construção. Quando você contrata um engenheiro para fazer um projeto, o engenheiro faz todos os cálculos. Calcula a metragem, o espaço, os materiais que serão usados. E ele procura usar materiais de primeira linha.
Mas você quer economizar e quer usar materiais de terceira linha. Mas o engenheiro diz, não é recomendado. Use material de primeira linha. E no nosso casamento a mesma coisa. Devemos utilizar materiais de primeira linha, de primeira mão. Queridos, na palavra de Deus, nós encontramos um texto muito importante, que está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Queridos, amados amigos internautas, nós vemos aqui, à luz da palavra de Deus, que o casamento precisa estar edificado na rocha. Muitas vezes, nós queremos construir o nosso casamento na areia. E vem a grande pergunta: como construir uma casa na areia? Ou como construir um casamento na areia? Você está vendo uma imagem de um casal que está tentando resolver um problema. Como é que eles estão tentando resolver o problema? Um querendo falar mais alto do que o outro. E eu te pergunto, essa é a maneira correta de resolver o problema? Este casamento está à deriva. Nós vemos aí um casamento edificado sobre areia. E essa não é a maneira certa de resolver o problema. Não se resolve nenhum problema em meio à tensão, estresse, briga, confusão. Não é a hora certa para resolver. Você precisa se acalmar, orar e depois tentar resolver o problema de uma maneira calma, de uma maneira pacífica. Existe uma outra questão que tem arruinado muitos casamentos, se chama vazamento do círculo familiar. Existem assuntos que são da família, que são do casal. E aí muitas pessoas vazam. Existe uma cerca em cada família. E essa cerca não pode ser aberta. Esses dias eu ouvi a experiência de uma irmã que abriu a cerca para alguém entrar. Começou a contar problemas de sua intimidade de casamento para a sua melhor amiga. Essa amiga estava só, carente, encontrou uma porta aberta e teve um caso com o marido dessa amiga. Percebeu? Se você abre a cerca, alguém vai entrar. A sua vida íntima é você que precisa resolver com seu marido. É claro que existem alguns momentos que você precisa procurar uma ajuda pastoral, conversar com o pastor da sua igreja para se aconselhar. De repente um terapeuta familiar. Casos extremos. Porém, tente resolver você os seus problemas e não abra a cerca. Temos aqui um texto muito importante que está na Ciência do Bom Viver.
página 361. Então, uma escritora norte-americana escreveu o seguinte: em torno de cada família existe um círculo sagrado que deve ser mantido inviolável. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Nem o marido nem a esposa permitam que outro partilhe das confidências que somente a eles pertencem. Então, queridos, dentro do círculo familiar, ninguém pode entrar. É um círculo inviolável. E qualquer que viola esse círculo arca com as consequências. Jesus, no Sermão da Montanha, quando ele pregou as bem-aventuranças, ele trouxe mensagens de conforto, mensagens de fé, mensagens de transformação. E no livro de Mateus, capítulo 5, verso 27 e 28, nós encontramos uma advertência para todo casamento, para todo casal, todo marido e esposa. Qual é o conselho? A Bíblia diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, queridos, para Deus, você cobiçar, inclusive lá nos 10 mandamentos, lá no 10º mandamento diz: não cobiçarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então você olha para uma outra mulher, mesmo que você não tenha consumado o ato sexualmente, mas se você pensou, você já adulterou. É claro que as consequências de uma ação e de um pensamento são diferentes. Então, se você adultera, trai, você vai causar algumas consequências, tanto na igreja, na sociedade, na família, na sua vida e na vida da outra pessoa. Você estraga você e a outra pessoa também. Então a Bíblia diz: não cobiçarás. Não adulterarás. Esse é o grande conselho de Deus. Queridos, o amor de Cristo nos une. O amor de Cristo une o casal, une a família. Vamos abrir nossas Bíblias? Nós não vamos projetar esse texto porque eu quero que você leia. Você mesmo pegue a sua Bíblia para conferir. Vamos ler o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios, no capítulo 13, é a carta do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Então, a partir do primeiro verso, a palavra diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Paulo disse que se não tiver amor, nada adianta. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana,
não se ensoberbece. Queridos, eu queria falar um pouco para você sobre o ciúme. Ciúme se resume em uma só palavra: falta de confiança. Ciúme é falta de confiança. Não, eu não tenho ciúme, eu tenho cuidado. Já viram muitas pessoas dizer isso? Queridos, não existe. Ou você confia, ou você não confia. Então, o ciúme é falta de confiança. Então, existem maridos que estragaram o casamento por um ciúme doente. E esposas também que estragaram o casamento por ciúme doente. Nos Estados Unidos, as pesquisas mostram, e essa pesquisa não é tão recente, acredito que uma mais recente tenha dados mais negativos, mas uma pesquisa que já tem um certo tempo diz que nos Estados Unidos, de cada 10 casamentos, 7 se separavam. Hoje acredito que a estatística está muito pior. Então, queridos, o casal não pode ter ciúme. Coloque uma coisa na sua cabeça: ciúme não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Então, se você é ciumenta, dobre os seus joelhos no altar. Se você é marido ciumento, faça a mesma coisa. Ciúme não é de Deus. Verso 5. Não se conduz inconvenientemente, nem procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Aqui diz que o casamento não se porta de forma inconveniente. Outras traduções mais tradicionais falam com indecência. Hoje está muito comum a infidelidade virtual. Você entra na internet, tem alguns serviços aí de mulheres que ficam aparecendo de forma indecente para homens. Se chama infidelidade virtual. E na igreja já estamos tendo problemas com pessoas que encontraram nesses tipos de pornografia prazer, alegria, mas isso só traz sofrimento para a vida espiritual. Aqui diz: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Queridos, vejam só que importantes palavras do apóstolo Paulo. O segredo para o casamento feliz. Quer ser feliz? Leia 1 Coríntios, capítulo 13. Queridos, Deus, Ele não quer que ninguém viva sozinho. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18, a palavra diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Podemos dizer que far-lhe-ei uma ajudadora que seja parceira. O casal precisa se combinar. O casamento não pode ser igual a 2 fios desencapados quando encostam e dá curto-circuito. Não podemos ter um casamento dessa forma. Então, um casal precisa ser parecido, mas não igual. Quando 2 pessoas estressadas casam, o casamento dá problema. E quando 2 pessoas calmas demais casam, também dá problema. Às vezes um tem que ser mais um pouco enérgico do que o outro. Queridos,
o casamento é algo vitalício. 1 Coríntios capítulo 7, verso 39, a palavra diz assim: a mulher está ligada enquanto o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, a palavra de Deus diz que o casamento dura a vida toda. Aqui não diz vírgula. Aqui diz que é algo vitalício. É o que a Bíblia nos diz. Existe um pensamento inspirado que diz assim: embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro, uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que seu princípio. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga o coração a coração, é um antigozo das alegrias do céu. O marido deve se lembrar do aniversário de casamento, de namoro, nem que seja para ir na pracinha, chupar um picolé com a esposa, mas não deixe de comemorar esse momento tão especial. Existe um outro pensamento que diz assim: uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas leis do país, mas não divorciada à vista de Deus de acordo com a lei mais alta. Embora as leis do país possam permitir o divórcio, à luz da Bíblia continuam como marido e esposa segundo as leis de Deus. Queridos, biblicamente o casamento é algo para a vida toda. A palavra divórcio quer dizer separação. Deus não quer que ninguém se separe. Mas acontece algumas circunstâncias e o casal não consegue se perdoar. Pode separar? Não deve. Mas Deus não proíbe separar. Mas a Bíblia não fala de novo casamento. A Bíblia fala de separação. Qualquer pessoa pode separar. Mas o novo casamento não é autorizado pela Bíblia. Não confunda divórcio com novo casamento. Divórcio é uma coisa, é separar. Novo casamento é outra coisa, e a Bíblia não fala de novo casamento. Atos capítulo 17, verso 30 diz: Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ou seja, se você conheceu a Jesus agora e já está no terceiro, quarto, quinto casamento, Deus te aceita. Mas a partir do momento que você passa pelas águas batismais, se torna membro da família de Deus, você deve praticar os princípios de Deus. E vem a grande pergunta. A pergunta é: o seu casamento está edificado na rocha ou na areia? Pense nisso. Nosso desejo é que você possa fazer do seu lar, da sua família, um pedacinho do céu. Vamos neste momento orar ao Senhor em gratidão e entregar nossas famílias nas mãos do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, pelo sacrifício de Jesus. E neste momento queremos te entregar os casais, os pais, os filhos, as famílias nas tuas santas mãos. Sabemos que a família tem sofrido grandes ataques nesses últimos dias, mas acreditamos que o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que tudo podes transformar e podes mudar a vida do ser humano. Dá-nos a alegria da salvação, dá-nos o poder do Espírito Santo, dá-nos a tua graça,
É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e internautas, o nosso culto está chegando ao momento final. Agradecemos a você que esteve conosco durante esta manhã. Mas te esperamos brevemente estar de volta para mais um culto. Deus te abençoe. Tenha um sábado abençoado na presença de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um feliz sábado para você. Pensando nos passos do meu Salvador, eu sinto quão fraco eu sou. Em mim não há força para mas nele sou um vencedor. Seu sacrifício me resgatou, um grande preço foi pago na cruz. Os meus pecados Jesus perdoou. Fui redimido por seu grande amor. Um amor glorioso eu vou proclamar. Fui salvo por preço real, remido por Cristo em sua morte na cruz. Desfruto a paz eterna. Seu sacrifício me resgatou, um grande preço foi pago na cruz. Os meus pecados Jesus perdoou. Fui redimido por seu grande amor. Seu